O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros irmãos, nós começamos há 3 dias, o tempo do Advento. Advento, o nome fala, Advento, ou seja, está vindo, alguém está vindo, que é Cristo. E a igreja, cheia de simbolismos, ela vai guardar o glória, então glória a Deus nas alturas, só na noite de Natal. E a igreja coloca aqui a coroa do Advento, que representa um relógio, Então ela marca o tempo. Cada vela é um final de semana. Então já estamos, uma semana vai concluir sábado. Aí vai acendendo as outras, aí depois o Natal. Ou seja, já está bem aí, Então, a igreja exulta, ansiosa. E assim como nosso Senhor exultou, nós somos chamados também a exultar, como alguém que espera a visita da pessoa amada. É uma exultação alegre. Meus caros irmãos, e Jesus, depois da exultação, ele vai falar obrigado, louvar ao Pai, porque esconde essas coisas dos sábios e inteligentes e as revela aos pequeninos. Jesus, nós sabemos, ele usa uma metáfora para nos avisar do perigo do orgulho. Então, indiretamente, Jesus está falando do orgulho. No tempo de Israel, existiam os sábios, os fariseus, os saduceus, um querendo ser maior que o outro, mostrar que é mais inteligente, mostrar que tem mais influência política, um que é mais político, outro que é o mais querido, tido como o santo, o irrepreensível. Então, são pessoas que se consideram grandes, Mas Jesus olha assim, não, bem-aventurados pequenos, ou seja, aquilo que vocês consideram pequeno. Eis a verdadeira sabedoria, a verdadeira grandeza. Então, o Evangelho de hoje quer nos exortar, meus irmãos, ao perigo do orgulho, que o orgulhoso não compreende as coisas de Deus. O orgulhoso, uma das características principais do orgulho é o egoísmo. Características principais: egoísmo, ego, em latim, significa eu. Primeira pessoa, está lá em primeira pessoa, eu, ego, em latim.
Então, egoísmo, ou seja, o prefixo de ismo geralmente vem com exagero. Então, ou seja, um exagero de eu. É um hedonismo, né? Sempre olhar para si, para o próprio umbigo. Não se preocupa com os outros, não se preocupa com nada, se preocupa consigo. A mesma atitude de Adão e Eva, quando, pelo pecado original, Deus foi à procura de Adão. Eu me escondi porque eu estava vendo que o Senhor estava passando. Você se escondeu de mim? Como se Deus fosse uma pessoa cruel. Tive medo, teve medo. E aí depois que fizeste? Foi a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, indiretamente como que acusasse Deus. Foi o Senhor que me deu essa mulher aí, ó. Aí chega na mulher, a mulher vai, não, foi a serpente. Tudo pensando no próprio umbigo, pensando em si mesmo. Então assim, a essas pessoas presas nas suas paixões, e paixões aqui não é apaixonar-se, é diferente. Paixões na espiritualidade cristã, meus irmãos, significa apego aos sentimentos, apego às tentações, sentimentos, tentações como um todo. Então, a ira, por exemplo, é uma paixão, a luxúria é uma paixão. Então, uma pessoa exageradamente apegada às suas paixões é uma pessoa egoísta, que só pensa em si, assim como o diabo, como Satanás. Satanás, vamos pegar aqui Lúcifer, o maior de todos os anjos, né? Um dos maiores dos anjos, o anjo bem querido, bem visto diante de todos os outros, se rebelou contra Deus no seu orgulho. E conta-se também no livro de Enoque, né, um apócrifo, não é da Bíblia, tá? Que Michael, em hebraico, né? Miguel, arcanjo, se levanta e o nome dele já fala, né? Michael, ou seja, quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, Miguel, na sua pequenez, se reconhece inferior e se reconhece pequeno diante de Deus, e por isso ele é grande. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus louva o Pai, porque escondeu as coisas de Deus, as coisas celestes, escondeu um grandioso tesouro dos orgulhosos. Então, um orgulhoso nunca vai buscar a Deus de coração sincero. Um orgulhoso sempre vai buscar a Deus com interesse próprio. Sempre vai querer negociar com Deus para sair ganhando. A oração de um orgulhoso é uma oração egoísta, né? Só pensa em si. Senhor, o Senhor tem que me dar vitória. Estou clamando a vitória aqui para o Senhor. Agora eu vou sair vencedor dessa. Resumindo, não é Deus que faz a coisa, é eu que obrigo Deus a fazer alguma coisa. Ao contrário, a oração do humilde. A oração do humilde é: Senhor, me ajuda. Seja feita a vossa vontade, não a minha, a tua. Eu só quero a tua vontade. Dá-me força para suportar as provações. Isso é a oração do humilde. Uma oração que se reconhece miserável diante de Deus e confia como uma criança, né? E por fim, Jesus fala que revelaste aos pequeninos, a exemplo das crianças. As crianças que buscam papai e mamãe. Machucou, já corre lá papai e mamãe. Então assim, devia ser a gente, né? Na dificuldade, buscar Deus. Também em todo momento, como uma criança é dependente do pai e da mãe, nós somos chamados a ser dependentes de Deus. Isso é humildade. O orgulho é ser independente de Deus. E esses que buscam independência estão muito mais próximos de Satanás e seus anjos do que de Deus. Então, meus irmãos, o tempo do advento é um tempo necessário para a gente
alimentar esse amor que se fez homem, ou seja, Deus, né? Alimentar esse amor em nós, mas só é possível na pequenez. Então sejamos como crianças diante de Deus, buscando os sacramentos, buscando uma vida de oração, rezando o terço como uma criancinha, né? Ô Mãe do céu, entrego fulano para a senhora, faça-se a vontade do bom Deus, não a minha. Então, que seja uma exortação a não sermos orgulhosos, mas buscarmos a humildade de coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.